Rir de meme de pobreza, dar risada de memes sobre pobreza, te deixa mais pobre. E por que isso? Vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Você vê aqueles vídeos engraçados, aqueles memes sobre pobreza, e você dá risada. Isso psicologicamente, isso te afeta e te faz ficar mais pobre. Você pode achar que não, mas faz sim. E eu vou explicar aqui nesse vídeo. Não vou usar nenhuma base, nenhuma coisa científica, mas vou usar a lógica e vou me apoiar em coisas científicas, sim. Você entendeu? Não vou usar uma base científica diretamente, mas vou fazer uma correlação para você entender. Para você que não me conhece, meu nome é Antônio Carlos, eu falo sobre economizar dinheiro, a importância de você economizar dinheiro, principalmente sendo pobre. Economizar e fazer gastar corretamente, investir corretamente, comprar coisas corretamente. Beleza? Vamos lá. Rir de meme de pobreza, você vê aqueles vídeos engraçados sobre pobreza, não sei o que. Eu não estou dizendo que eu não rio, já me peguei dando risada também, já ri muito daqueles memes sobre pobreza, que romantiza a pobreza. Romantiza a pobreza. E aí você dá risada, você acha engraçado, beleza? E é isso que eu quero falar aqui. Isso te deixa mais pobre, isso afeta você. Não só você, afeta todo mundo. Beleza? Então, o que acontece? Quando você dá risada de uma coisa, quando você sorrir de uma situação, você, psicologicamente, você aceita aquela situação. E isso tem base científica. Muita gente usa, por exemplo, formas da pessoa aceitar usando alguma coisa, um elogio, por exemplo. Uma coisa que traz uma dopamina para você, e isso faz o seu cérebro aceitar aquilo com mais facilidade. E quando você sorri, você obviamente tem uma dopamina ligada a isso. Tem uma sensação de prazer ligada a isso. Então quando você vê um meme falando sobre a pobreza e é um meme engraçado, eu estou falando que não é o fato de você rir que faz você ficar pobre. É o fato de você ficar vendo isso constantemente, faz o seu cérebro ir aceitando a pobreza como uma coisa normal, faz o seu cérebro você entendeu? Internalizando isso mais do que o que já está internalizado para quem nasceu pobre. Porque eu digo que uma das piores coisas que tem, uma das coisas que mais atrasa a pessoa que nasceu pobre é o fato dela nascer num ambiente que internalizou aquilo. Ela já se acostumou com a pobreza. Isso é o pior que tem. Beleza? É uma coisa que é invisível, que as pessoas não percebem. Beleza? Por exemplo, se você observar, pessoas que são presas constantemente, pessoas que, se você já conversou com alguém que já foi preso por algum motivo, você vai ver que elas se acostumam. Tem algumas pessoas que elas se acostumam na cadeia. Com o tempo, pessoas que já foram presas com algumas vezes, elas se acostumam. E a mesma lógica. As pessoas se acostumam a ser presas e elas se acostumam com o ambiente de prisão, elas se acostumam com aquela rotina, com aquela vida. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando você, além da sua vida, que você já está acostumado, além da pessoa que nasceu pobre, já está acostumada a uma vida de pobreza, já está ali, já internalizou toda essa vida de pobreza, você fica vendo constantemente memes de pobreza que te causa dopamina, é pior ainda. Isso é pior ainda. Então, toda vez que você vai vendo aqueles memes sobre pobreza, que falam sobre pobreza, que aí você dá risada daqueles memes, aquilo vai fazendo você internalizar isso sobre pobreza, e aí faz acontecer o fato de você achar a pobreza normal. Beleza? Então, não é o fato de rir em si, mas é o fato de você estar sempre associando a dopamina a coisas sobre pobreza. Você entendeu? Todo mundo sabe que a mente tem um poder incrível. E na mesma linha disso, tem uma coisa muito interessante, porque eu vi um vídeo do Robert Kiyosaki que ele fala assim: talvez você esteja acostumado a ser pobre, talvez você esteja viciado em ser pobre. Cara, isso me desbloqueou uma memória que cara, o pobre, ele está viciado em ser pobre. O pobre, ele nasceu pobre, ele vive naquela rotina e muitas vezes já aceitou. Cara, eu pensei assim, se o pobre,
para ele sair da pobreza, ele tem que estar inconformado, ele tem que estar, pô, eu não quero ser pobre, eu tenho que estar sempre com isso na mente, eu não quero ser pobre, tem que odiar a vida da pobreza, tem que odiar, não é odiar a ponto de ficar doente, mas ele tem que odiar a vida da pobreza, ele tem que pensar, pô, você entendeu? Porque todos os pobres já estão, tipo, a maioria dos pobres já meio que aceitou. Você vê muita gente reclamando, reclama, mas beleza, reclamar é bom, mas ele não fez. Muitas vezes a pessoa não, na hora de economizar dinheiro, ela não consegue ver como aquilo pode, pelo menos, melhorar ela de um patamar para o outro, ou então fazer alguma coisa, comprar, sei lá, economizar um pouco de dinheiro, conseguir investir em si próprio para ganhar um pouco mais, você entendeu? Muitas vezes ela não consegue fazer isso, ela só reclama, mas você entendeu? Então, o fato é, a pessoa pobre, ela deveria, eu me incluo nisso, deveria estar inconformado com a vida de pobreza. Não, cara, isso é uma vida ruim, isso é uma vida muito ruim, isso é uma vida péssima, é uma vida que todas as pessoas deveriam sair dessa vida, fazer o máximo possível para sair dessa vida. Então, se você parar e ficar, será que você não está viciado em ser pobre? Eu penso assim, eu vi só o título do vídeo. Talvez, ou não, ele falou no vídeo, talvez você esteja viciado em ser pobre. Eu digo, cara, é verdade. Tudo que você faz costumeiramente, você fica viciado. Por exemplo, quando você nasce pequeno, então você não vai se rebelar contra a pobreza, porque você nem tem consciência ainda. Você vai se rebelar contra a pobreza? Não. Você começa a se rebelar contra a pobreza quando você já tem uns, sei lá, 2 anos, 3 anos, que pede uma coisa do seu pai, a sua mãe, uns 4 anos, 5 anos. Aí você começa a ficar puto com a pobreza porque você pede e eles não dão. Você fala, às vezes, não tem dinheiro, lá eles são pobres. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9, 10. E aí o que acontece quando você pede uma coisa pro seu pai, pra sua mãe que eles não te dão? E você se rebela contra a pobreza? Eles falam, não, mas é porque é assim mesmo. Eles começam a te condicionar a aceitar que é assim mesmo. Eles te condicionam, mas não por culpa deles, mas porque eles já estão também condicionados a aceitar que é assim mesmo. Você entendeu? Eles já estão condicionados a aceitar que é ok ser pobre. Então eles falam, não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não há o que fazer. Lá eles são pobres. Você entendeu? A família de lá, eles são pobres. Então eles te condicionam a permanecer pobres. Sem ser culpa deles. Cara, lá eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. Seus pais não têm dinheiro. Então você começa a ser condicionado a aceitar. E chega um tempo que você realmente aceita, né? Algumas pessoas não aceitam. Elas ficam putas, elas internalizam aquilo, causam trauma. E muitas vezes muita gente fica rico por causa do trauma da pobreza. Bem que eu deveria ter tido esse trauma. É um trauma que faz a pessoa enriquecer. É isso, meu nome é Antônio Carlos. Se você quiser sair da pobreza, se você estiver inconformado, aí embaixo vai estar um link para quem está inconformado também já começar a fazer alguma coisa.